Vamos começar falando desse prédio em Santos, gente. Uma história impressionante. Um prédio de 19 andares foi evacuado. Um pânico no litoral de São Paulo. Tem 133 apartamentos e ele foi esvaziado exatamente lá no centro da Praia Grande, após um colapso estrutural. Segundo os bombeiros, foram constatados danos em 5 colunas no subsolo do edifício, que conta com 23 pavimentos e corre o risco de desabar. Eles tiraram, inclusive, toda a água lá das caixas d'água do prédio, né? Esvaziaram as caixas d'água justamente para diminuir a carga. Depois eles permitiram gradualmente que moradores entrassem nos seus apartamentos para retirar pertences essenciais e alguns pets que ainda estavam lá. Mano Ferreira, olha essa imagem, o prédio que não está ali muito adequado, né? Tá já entortando, uma imagem impressionante. É impressionante. A primeira coisa que vem à cabeça é como deve estar o sentimento das famílias que investiram seu dinheiro. A gente sabe o quanto a busca pela casa própria, por um imóvel, geralmente comprado com financiamentos longos, para acabar no lugar de ser o teto de sua família, você de repente está desalojado porque teve alguma falha estrutural de um profissional que você confiou, né? E você confiou de boa fé, obviamente. Então, é fundamental que as autoridades façam as devidas perícias para que a gente saiba qual que é a verdadeira origem do problema e que os responsáveis, de fato, sejam responsabilizados, né? A gente não pode normalizar que um prédio, de repente, uma estrutura que foi feita para ficar de pé, para ser o abrigo das pessoas, de repente comece a afundar. Isso não é normal e a gente precisa que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus erros. Gente, está aqui no nosso sofá, já conosco, o Fabrício, que fala tudo de internacional conosco, nos atualiza sempre, mas que também vai nos atualizar sobre isso, porque ele é lá da região, é da Baixada Santista, tem mais informações sobre isso, né, Fá? É curioso olhar esse caso, né, Nelsinho, porque é o seguinte, esse é um prédio residencial alto em Praia Grande, uma cidade onde a especulação imobiliária é cada vez maior, uma cidade em pleno desenvolvimento, e que nessa época do ano, no verão, a população de Praia Grande, ela praticamente dobra por causa do número de turistas que acabam indo para lá curtir o litoral aqui de São Paulo, muito próximo aqui da capital, em pouco mais de 1 hora, ou menos de 1 hora, dependendo do trânsito, você sai da capital e chega em Praia Grande. Então, muito provavelmente, esse prédio estava lotado na sua capacidade máxima. Pessoas que mantêm a casa de verão por lá, mas que na maior parte do ano ficam fora de Praia Grande, ficam fora da Baixada Santista. Essa é uma região, só para a gente entender aqui um pouquinho mais, Santos é uma cidade muito conhecida por isso, nacionalmente, até fora do país também, por conta dos prédios tortos. Antigamente, isso ali nas décadas de 50, 60, 70, até um pouquinho depois, os prédios, principalmente na orla da praia, eram feitos com a fundação incorreta. Não era longa o suficiente para sustentar os prédios. E depois de algum tempo, eles acabavam ali entortando. Muitos prédios, quem passa pela orla de Santos pode observar isso. Muitos prédios tortos. Todos estes prédios, pelo menos em Santos, foram feitas obras emergenciais depois para conter esse tombamento. Então, hoje eles estão inclinados, mas não correm risco de tombar. É claro que aqui, Nelson, a gente não é engenheiro, né? Também não tem bola de cristal. Não tem como saber exatamente o que teria causado esse incidente lá em Praia Grande, mas sempre gera essa preocupação. Será que não foi feita uma fundação correta? Algo que hoje, com a engenharia atual, é algo tão simples, tão básico de se fazer para quem entende do assunto, e é um pouco impensável que isso tenha acontecido. As imagens das colunas na garagem, no subsolo do prédio, são chocantes. A coluna praticamente ali cedendo já, e isso pode causar um incidente muito grave. A densidade populacional ali é cada vez maior, Nelson. A gente tinha falado que é em Santos, na verdade é em Praia Grande, é outro município que é do lado de Santos, exatamente. Faz parte ali da mesma região da Baixada Santista. Ô Palumbo, agora tem muita gente que deixou esses prédios aí, estão desalojados. A gente tinha inclusive um desses moradores que iria falar conosco agora no Morning Show, ele só não consegue falar com a gente porque ele está sem internet, sem lugar, inclusive para ficar com a família dele. É o que o Mano falou, né? Imagine o desespero de famílias que têm esse imóvel, que trabalharam, que compraram. Creio eu que um imóvel desse deve custar mais de R$600 mil, no mínimo. Aí você põe o seu dinheiro de uma vida inteira no imóvel, ou numa casa de praia que você também sofre para comprar, e acontece isso daí. Ainda bem que não desabou com pessoas lá dentro, e espero que tenha uma solução para isso, que esse prédio não venha abaixo, né? Mas
pelo que constam aí, tá difícil a situação se sustentar por muito tempo, né? Não sei se esse prédio vai ser condenado ou não pela Defesa Civil, pelos bombeiros, mas além do prejuízo financeiro, tem toda uma história de vida de pessoas que moram aí, pessoas que têm esse apartamento, pessoas que trabalharam, que gastaram sua energia, seu tempo para construir um patrimônio e depois ver uma situação dessa. Imagine também a cabeça dos engenheiros, né, dos fiscais de prefeitura que atestaram essa obra. Por que esse prédio está tombando? Por que está caindo? É um prédio novo, não sei se o Fabrício pode informar se tem mais ou menos de 10 anos, mas não deveria acontecer. Não deveria acontecer. É um prédio com menos de 10 anos, sim. É extremamente novo. Essa região, todos os bairros ali, o Canto do Forte, a Boqueirão, são bairros ali mais próximos da cidade de São Vicente, no comecinho da Praia Grande, como quem vem ali desde Santos, são bairros onde a especulação imobiliária é um movimento muito recente. Prédios novos sendo construídos, prédios grandes como esse aí, com 19 andares. Todos esses prédios, Palumbo, nesse padrão, 19, 20 andares, verdadeiros arranha-céus. São caros, né? O metro quadrado até em Praia Grande surpreendentemente baixo, comparado com Santos, é muito menor do que aqui em São Paulo. E até a Fernanda, nossa diretora, separou a imagem de Santos. Olha só, para quem nos acompanha por imagens... Está separando. Nesse momento de Praia Grande, mas agora sim, o de Santos. Esse é um prédio que fica ali, para quem conhece a geografia santista, no canal 4, de frente para a praia. Esse prédio especificamente é conhecido como Torto, justamente porque tem um bar ali embaixo com o nome de Torto. Torto porque ele está inclinado completamente, né? Parece a Torre de Pisa. Descreve aí para quem nos acompanha no rádio. É um prédio enorme, a gente está falando aqui de um prédio de uns 15 andares aproximadamente, que ele está tombando para a direita, isso já desde a fundação dele ali na década de 70. É uma coisa assim impressionante. Para quem vê pela avenida, para quem tá na praia, você tá na praia, você olha para esse prédio, você acha que alguma coisa tá errada, que você tomou alguma coisa ali que não bateu bem. Para quem já esteve em um prédio desse, é uma situação muito curiosa, Nelsinho, porque é o seguinte, começa já pelo elevador. O elevador, muitas vezes você ouve ele batendo na parede, né? Porque o prédio tá na diagonal, praticamente. Você entra no apartamento... Coisa leve, né? Você entra no apartamento, você olha a sala, vai ali apreciar a vista do mar, o mar tá na diagonal. Alguma coisa não tá certa. Não é ressaca de carnaval. Não é ressaca de carnaval, Mano Ferreira. Aquela cerveja lá 3x10 que você toma em Olinda, não é aquilo ali não, é outra coisa. Você vai fazer um bolo no forno, você vai assar um bolo. Ixi, um lado fica maior que o outro. Um lado do bolo fica maior que o outro. As pessoas têm que levar calço em todos os móveis do apartamento para conseguir compensar isso aí. As portas ficam ou todas fechadas ou todas abertas. Você não consegue deixar uma porta entreaberta porque a gravidade começa a puxar. É uma experiência única. Eu já tive a oportunidade de estar, não nesse especificamente da foto, mas em outros ali que também são tortos, é bem curioso. Daqui a pouco vai virar um ponto turístico, né? Algum empreendedor vai pensar nesse prédio. Isso é bem difícil. É só casa com apartamento desse. Algum empreendedor vai pensar nesse prédio aí e ver um jeito de propiciar uma experiência única para o cidadão. Eu estava até pensando assim numa experiência romântica. Você vai lá, você conhece a mulher da sua vida lá. Aí ela te convida para ir para casa dela e ela... enfim, te comunica que ela mora no último andar desse prédio. Meu Deus. Você vai ter que pegar esse elevador. Não. E a cama inclinada. E a cama inclinada. Não vai cair da cama, hein, Piperno? Vamos trazer aqui a Júlia Lucy, gente. Ô, Ju, imagina só. Claro, esse prédio aí já é tradicional lá, mas a gente tem também o prédio que tem a coisa séria lá, do prédio que pode cair, pode desabar lá na Praia Grande. Imagina, Ju, você tá dentro do seu apartamento, começa a ouvir barulhos estranhos, começa a sentir tremor e recebe a notícia de que seu prédio pode cair. Júlia Lucy. Bom dia a todos. É assustador, né? Agora, observando aí a localização do prédio, a gente vê que é extremamente próximo do mar. E nos terrenos próximos do mar, você tem realmente uma densidade da terra menor, né? Geralmente, inclusive, é mangue. Então, é por isso que não deveria ser simples tirar uma licença para construir tão próximo da praia, porque a fundação do prédio precisa ser muito mais profunda, precisa ter muito mais concreto para exatamente compensar essa instabilidade do terreno. Então, a investigação agora tem que ser se realmente a construtora atendeu a todos os requisitos, se de repente não houve algum tipo de facilitação aí para tirar o alvará, se colocou a quantidade de concreto também suficiente, porque também tem isso, né? Às vezes você tem um projeto
arquitetônico aprovado numa linha, mas o que é executado não é exatamente aquilo. É por isso que, inclusive, existe a figura do habite-se. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa pensar nas vidas, né? Então, se há qualquer risco, realmente as pessoas precisam sair de perto. Inclusive, imagino que esse prédio esteja provocando um risco para outros prédios da região também, né? Porque se ele vier a cair para cima do outro, então é uma tragédia, assim, é difícil até de medir. Então, a gente espera que a justiça, né, no caso do direito do consumidor, seja feita nesse momento.